Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025. Janeiro já está indo embora, e muito embora no Brasil nada mude, nos Estados Unidos muita coisa mudou e muita coisa vai mudando gradativamente ao redor do mundo. Nós vamos falar de tudo isso e mais um pouco, começando com o nosso terreiro. Vamos falar primeiro do nosso galinheiro, né? Por quê? A imprensa, como sempre, fica atrás de alguma narrativa para cooperar com esse desgoverno que aí está. Então, eis que saiu a notícia de que o tenente-coronel Mauro Cid disse em sua delação que a nossa primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro sabiam e apoiavam o suposto golpe de Estado naquele que aconteceu, né, segundo eles, naquele dia 8 de janeiro. Muito bem, esta é a notícia. O que nós temos que entender sobre isso? Primeiramente, vamos levar em conta que bastou Michele Bolsonaro, juntamente do Eduardo, viajarem para Washington e participar da posse de Donald Trump para ganharem mais projeção ainda do que já vinham ganhando antes. O Eduardo Bolsonaro, há muito tempo, vem angariando simpatia e ganhando projeção por ter se tornado amigo íntimo da família Trump. E a Michele Bolsonaro, obviamente, por ser a esposa do nosso ainda presidente Jair Bolsonaro, que foi a Washington, inclusive depois dos eventos da posse participou lá da marcha pela vida, né? Muito importante a presença dela. E claro, isto atraiu a atenção da imprensa mundial. Quem estava lá, repórteres de todo mundo, viram. E obviamente, além, né, da dor de cotovelo, além da raiva que a esquerda passou aqui no Brasil, principalmente aquela que hoje se passa como primeira-dama, eles precisavam então barrar esse aumento de popularidade daquela que poderá sair candidata em 2025, ao menos como senadora. Assunto esse já dito pelo próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. Ora, temos que parar esta mulher. Ela já está importante demais, já está popular demais. Então, vamos requentar aquele assunto da delação de Mauro Cid, que disse, a imprensa afirma que ele disse, que Michele e o Eduardo apoiavam o golpe. Muito bem, essa é a notícia, o motivo da notícia é este que eu passei para vocês. Agora vamos analisar de uma forma diferente. Diferente, inclusive, do apresentador Alexandre Pitoli, que eu gosto, eu assisto o programa da Auri Verde, mas que, a meu ver, cometeu um deslize hoje pela manhã quando comentou esse assunto, porque, segundo ele, diferentemente de José Dirceu, que não delatou ninguém quando foi preso, Mauro Cid delatou, e ele vou usar outro termo, é um sem vergonha, o cara não presta, vai, ele usou outro termo. Eu queria lembrar o seguinte, primeiro, essa notícia que saiu foi dada como exclusividade do tal jornalista Hélio Gaspari, que é um esquerdista ferrenho do jornal O Globo. Disse que, com exclusividade, ficou sabendo dessa parte da delação, que é sigilosa, segundo aquele ministro. Mas para eles parece que não existe o sigilo. E quando eles descobrem algo que colocam, é sempre algum assunto pontual e contra a direita. Não, é muito estranho. Então, primeiro isso. Não dá para levar a sério, não dá para acreditar, botar a mão no fogo por essa notícia. Não sabemos se ela é verídica ou não. Segunda coisa, o José Dirceu não delatou ninguém quando foi preso. Ora, primeiro precisamos saber se naquela época a Polícia Federal apertou o José Dirceu como deveria para ele fazer alguma delação. Ou será que ele passou alguns meses no presídio, numa suíte,
no bem bom, recebendo visitas íntimas, igual o tal presidente que ficou preso quase 600 dias? Será que José Dirceu sofreu pressão psicológica, tortura para confessar algo? Diferentemente de Mauro Cid, que depois que fez sua delação premiada lá em setembro de 2023, já prestou mais 10 depoimentos para a Polícia Federal. Sempre com horas intermináveis de questionamento. Isto é uma tortura. Então não podemos levar a sério essa informação. E claro que isso demonstra um desespero da esquerda, que sabe perfeitamente que eles não terão um nome forte para competir em 2026, porque o atual mandatário já deu a entender que não sairá candidato. E nós já sabemos disso antecipadamente, não só por conta de sua idade, como pelo seu estado de saúde e como pelo péssimo resultado de sua presidência até então. Ponto. Esse é um assunto que tinha que ser trazido à tona porque virou manchete. A gente sabe muito bem como eles trabalham. Não é a primeira vez que eles fazem isso. Ok. Então, eu citei, obviamente, o caso do Alexandre Pitoli, porque foi um comentário que ele fez, mas não estou aqui desmerecendo o programa que ele faz, que eu assisto, por sinal, porque é bom, né? Mas, assim, cada coisa no seu devido lugar. Agora, o Brasil, evidentemente, parece a seleção brasileira, que desde 2002 não ganha nada, já era pentacampeã, e fica até hoje se exibindo no mundo afora como a seleção canarinho pentacampeã. 20 anos que não ganha nada. E o nosso Brasil é a mesma coisa. O Brasil não mudou nada. Não melhorou nada. Muito pelo contrário, está piorando com esse governo. Ninguém mais dá atenção para o Brasil. E ninguém mais está colocando o Brasil no radar, a não ser para comprar o que convém. Ou seja, o Brasil só serve para servir, mas não tem condições de opinar em nada porque ninguém leva a sério o que ele fala. Esta é a situação que o Brasil se encontra hoje devido aos grandes erros diplomáticos que já foram causados até agora por esse desgoverno. Primeiro, porque o chanceler brasileiro de fato, que é o Mauro Vieira, pouco representa o Brasil. Quem mais representa o Brasil é o Celso Amorim, que não é nada a não ser um assessor especial, cargo que foi inventado pelo atual mandatário. E aí, quando surgiu essa situação aí da tal deportação que os americanos fizeram, né, com esta, digamos assim, essa choradeira infinita de que os deportados, os brasileiros, foram torturados, machucados, sofreram, apanharam, pobres inocentes, meu Deus do céu. Até esqueci de dizer no vídeo de ontem que aquela pessoa que disse que vivia há 35 anos nos Estados Unidos, né? Que eu até disse, não sei por que não se legalizou, a folhinha corrida dele também não é nada boa lá nos Estados Unidos, né? O cara respondeu o processo por lá, ou seja, quando a pessoa vai atrás, descobre. Mas o assunto não é esse, eu não vou entrar no mérito. A verdade é que, por conta disto, começou então a tentativa de pressão da esquerda. Até que o tal todo-poderoso presidente colombiano, Gustavo Petro, disse para os Estados Unidos: não, aqui o avião não entra. Coitadinho, pobre inocente. Em menos de uma hora, Donald Trump já havia declarado, como vocês sabem, a suspensão dos vistos do presidente Petro, de sua família, de seus assessores, de seus ministros e mais um aumento na taxação de tarifas para 20% em cima da Colômbia. Rapidinho, tal Petro enfiou o rabinho no meio das pernas e pediu desculpas. Não, me desculpe, eu errei. Ok, eu vou aceitar o avião. Aí Donald Trump tirou todas estas imposições. É simples, né? É tão fácil. Mas quer dizer que agora a comunidade dos estados latino-americanos, a tal da CELAC, convocou uma reunião de emergência para a próxima quinta-feira, dia 30, para falar sobre essas deportações americanas. A superpoderosa presidente de Honduras, que atualmente é a presidente da tal CELAC, ela tem o nome de Xiomara Castro, né?
ela disse o seguinte: vamos fazer uma reunião de emergência e tratar desse assunto para mostrar a força dos latino-americanos. A situação, segundo ela, ou segundo eles, se agravou após a Colômbia e o México recusarem a entrada de aviões militares norte-americanos, transportando os deportados, citando a ausência de protocolo que garantam dignidade aos migrantes durante o processo de repatriação. Aliás, eu falei do Gustavo Petro, mas a presidente do México também disse que não aceitaria o avião americano e que só aceitaria os deportados mexicanos, os de outros países não. Donald Trump foi claro: não, vamos devolver todos, porque os outros vieram do México para os Estados Unidos. O México que se vire com os deportados de outros países. Se o México deu a chance para eles entrarem, eles que se virem. E até agora não abriu o bico mais. É outro que vai, obviamente, aceitar e ficar pianinho. Simples assim. Ora, antes do Gustavo Petro pensar em ser macho para querer enquadrar o Donald Trump, ele tinha que pensar nas consequências. Por quê? O mesmo que aconteceu com ele poderá acontecer com todos os outros países latino-americanos, inclusive com o Brasil. Todos aqueles que tentarem de uma forma ou de outra empeitar ou desafiar o governo americano com relação a essas deportações. Por quê? Primeiro, que não começou hoje. Os americanos deportam imigrantes desde lá dos anos 60 e olhe lá se não era antes. Sempre o protocolo foi esse: algema em todos eles dentro do avião. E os motivos são claros. Primeiro, se eles estão sem algemas dentro do avião, com meia dúzia de agentes americanos, eles podem se rebelar dentro do avião e matarem esses agentes, por exemplo. Podem causar uma rebelião dentro do avião, colocando o voo em risco. Podem sequestrar o avião, não se sabe quem está lá dentro, fazendo o quê? Portanto, o risco existe. E é esse o motivo pelo qual eles chegam todos algemados. Chega aqui no território brasileiro, entregam sem algemas. Mas eles desceram algemados. Desceram algemados por quê? Porque o avião teve um problema técnico e até então era suposto os Estados Unidos mandar outro avião para substituir aquele avião, esse que chegaria no fim da tarde, no fim do dia. Portanto, eles estavam algemados. Posteriormente, o governo brasileiro mandou o avião da FAB levar os deportados para Belo Horizonte. Aí tiraram as algemas, porque aí já era problema do governo brasileiro. Então, isso tudo não é colocado com essa clareza para a população ficar sabendo. Muito pelo contrário. Fazem tudo às escondidas. Só que tem um detalhe: não adianta ficar com essa choradeira toda, porque nada vai mudar dentro dos Estados Unidos, a menos que os países latino-americanos queiram fazer imposições contra os Estados Unidos, né? Queiram impor sanções contra os Estados Unidos. E aí é a pergunta que eu faço: o que esses países podem fazer? Quais são as sanções que podem impor aos Estados Unidos? Já que o próprio Donald Trump já disse que os Estados Unidos não dependem de nada do Brasil, por exemplo. É o contrário. Por quê? Os Estados Unidos não precisam de petróleo, coisa que supostamente o Brasil poderia vender. Não depende dos grãos brasileiros, porque os Estados Unidos também produzem. Existem outros países que também produzem grãos. A própria Ucrânia é fortíssima produtora de trigo, assim como os Estados Unidos também é. Ou seja, tecnologia, os Estados Unidos não precisam do Brasil. Então, qual é a sanção que esses países latino-americanos podem fazer contra os Estados Unidos? Nenhuma. A não ser aceitar o fato de que os países latino-americanos estão em desvantagem e, portanto, precisam aceitar a atual situação, que é um governo conservador que está no governo americano agora, e que veio para colocar em prática todas as promessas de campanha. Não veio para enrolar, para encebar. E aí, aquela atitude de Donald Trump de decidir retirar os vistos do presidente colombiano, de seus familiares, o que a gente poderia chamar de um ato monocrático do presidente americano, vocês podem entender com isto
que a mesma coisa pode acontecer com algumas figuras brasileiras. Figuras que estão rompendo com tratados, como liberdade de expressão, o direito de ir e vir, né? Pessoas que estão sendo denunciadas por atitudes arbitrárias, por reter passaporte de quem não é condenado, né? Essas pessoas podem ter, sim, seus vistos cancelados e a proibição de viajarem aos Estados Unidos e, inclusive, mexer com seus bens em território americano. Sim, tem ministro aí que tem apartamentos, né, em Coral Gables, em lugar bom lá em Miami, né? Quem conhece sabe. Tem pessoas que têm propriedades em Fort Lauderdale, outro lugarzinho agradável também para quem tem. Ou seja, essa turma vai querer de fato correr o risco de ficar impossibilitado de usufruir do que tem no território americano? Penso que não. Eu penso que isso vai fazer com que algumas figuras repensem um pouquinho o que farão daqui por diante. Repensem, calculem bem, né? Prestem atenção nos passos que vão dar, para não darem um passo errado e depois tenham que passar vergonha para voltar atrás. Porque uma coisa é certa, nesse braço de ferro, os Estados Unidos não perdem. Tenho certeza disso. Prestem atenção que aquele que poderia confrontar de uma forma mais forte os Estados Unidos, que é a China, já está acertando seu passo com os americanos, sem criar caso. Sem criar caso, a China já aumentou, já propôs aumentar suas compras de grãos dos Estados Unidos, né? Sem fazer pressão. Para evitar o aumento de taxação, está tendo um trabalho aí de conversar, dialogar, para evitar problemas. O próprio Vladimir Putin disse essa semana que passou que se Donald Trump não tivesse sido colocado para fora em 2020, o conflito no leste europeu não teria acontecido. O que significa isso? São conversas de aproximação e não de embate. Esses países que possuem muito mais poder que países latino-americanos estão procurando conversar com os Estados Unidos e não entrar no embate. Somente esses que se acham alguma coisa, como a diplomacia brasileira faz, é que estão querendo dar uma de grande sem poder, porque são nanicos. Essa é que é a grande verdade. Mas, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, claro. Se gostaram, deixa aí os likes, se inscreva no canal. E eu peço mais uma vez, para que vocês que podem, aqueles que têm condições de colaborar com o canal, que o façam, para que a gente possa, quem sabe, aumentar esse canal, criar um estúdio decente, colocar alguém para trabalhar comigo, falar comigo, né? Porque o interesse aqui é fazer a nossa política conservadora caminhar, crescer, aumentar, para que possamos trazer de volta o nosso presidente para comandar o Brasil. É o que eu sonho, é o que eu espero e tenho certeza que é o que vocês esperam também. Mas por hora, desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.